Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mais uma partida aqui do Outbox Norway Chess. Desta vez o jovem Ian Duda jogando aqui contra o campeão mundial Magnus Carlsen. Uma partida pensada, 2 horas aí para cada jogador para pensar, mais 10 segundos de acréscimo por lance. E aqui pessoal, o Magnus Carlsen está invicto a 124 partidas sem perder, aí recorde mundial. E vamos dar uma olhada então nessa partida. O Ian Duda abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui C6, a defesa Caro-Kann pelo Magnus Carlsen. D4, D5, cavalo C3, D por E4, cavalo por E4, cavalo em F6 pelo Magnus Carlsen, propondo aí as trocas. Cavalo por F6, E por F6 e agora simplesmente C3 aqui pelo Ian Duda. Protegendo o peão central, dando abertura aqui para a dama poder jogar. Temos bispo em D6, bispo D3, desenvolvendo roque simplesmente. E aqui dama C2, então o Magnus Carlsen seguiu com torre 8, dando cheque. Agora o cavalo cobriu, o cavalo em E2 e agora H5. Olha que legal essa abordagem aqui do Magnus Carlsen. Já temos uma partida bem diferente, né? Uma partida bem interessante, H5. Livrando, né, o peão de H7 que estava aqui atacado 2 vezes e já ganhando bastante espaço aqui na ala do rei. Temos bispo em E3, cavalo D7 desenvolvendo, e aqui o Ian Duda resolve fazer o grande roque colocando o rei em segurança. E o Magnus Carlsen, que já jogou H5, agora joga B5. Tá agressivo aqui o Magnus Carlsen, ganhou espaço na ala da dama agora. D5, C5, olha só esse batalhão vindo, e com isso o Magnus Carlsen entrega o peão da coluna B. Muito interessante essa abordagem do Magnus Carlsen. O Ian Duda paga para ver. Bispo por B5, aceita aí o peão. E agora a ideia do Magnus Carlsen é tentar explorar essa coluna B aqui, que virou um corredor, né? Então torre B8 imediatamente atacando. C4 protegendo o bispo. E agora A6, atacando o bispo mais uma vez. Bispo em A4 e torre em E7, tirando a torre aqui da mesma diagonal do bispo, né, e preparando também no futuro dobrar aqui na coluna B. A partida seguiu com cavalo G3, cavalo em E5, um cavalo centralizado, forte, cavalo em E4 e agora torre de E em B7. Pressão total aqui na coluna B. O Ian Duda segue com B3 protegendo e agora torre B4, muita agressividade aqui pelo Magnus Carlsen, está jogando de forma extremamente ativa. A partida seguiu com bispo D2 atacando a torre e desafiando aqui. O Ian Duda fala o seguinte: você botou essa torre aí em B4? Volta ou sacrifica. E o Magnus Carlsen, claro, sacrifica. Torre por A4, sacrificando a troca. Temos B por A4 e agora bispo em F5, a posição vai ficando complicada, esse bispo aqui é muito forte nessa diagonal. O Ian Duda tem que começar a achar os melhores lances agora para se segurar nessa posição. E ele começa a gastar bastante tempo, inclusive segue com torre de D em E1. E agora o Magnus Carlsen vem com H4, ganhando mais espaço ainda na ala do rei. Temos H3 e agora cavalo em G6 aqui pelo Magnus Carlsen. Torre E3... cavalo aqui nessa casa de F4, um cavalo perigosíssimo. G4 atacando o bispo, bispo em G6 e agora rei em D1. Então o Ian Duda vai jogando também de forma extremamente precisa, né? Então vai tentando colocar aí o rei um pouco mais de segurança. E agora o Magnus Carlsen vem com o lance F5, complicando tudo, né? Fazendo esse lance aí F5. Esse lance tem um pequeno problema só. Ele, por enquanto, esse bispo está bastante ativo, cravando aí o cavalo. O cavalo que quer capturar, esse bispo quer trocar peça, o bispo está incomodando isso. Ao jogar F5 agora, o Ian Duda aproveita a sua chance para fazer cavalo por D6, trocando peça, dama por D6, G por F5 e agora o bispo está atacado. Bispo em H5, cheque e F3 e a gente tem uma posição muito maluca, muito difícil. O Magnus Carlsen segue aqui com dama em F6, olha só, trazendo perigos na posição. É muito difícil de jogar isso daqui. Olha o quanto que está desequilibrada a posição. As brancas têm um peão passado, mas o rei está exposto. Tem peões que a estrutura de peões não está muito boa, mas ao mesmo tempo esse peão passado pode ser perigoso. Tem uma coluna G que pode ser explorada, mas ao mesmo tempo o Magnus Carlsen está ameaçando entrar com peças na posição. Então é muito difícil jogar essa posição. O Magnus Carlsen está apostando nisso, porque o Ian Duda já vai ficando apertado no tempo aqui. A partida seguiu com bispo C3 aqui pelo Ian Duda e agora
dama G5 aqui pelo Magnus Carlsen, colocando a dama aqui em segurança, ameaçando, enfim, fica aí, se a dama sair de C2, a dama entrar na sétima, né? E é exatamente o que acontece. Dama em E4 foi jogado. E agora, dama G2, abandonando o cavalo. Olha que loucura essa partida, né? Mas está atacando agora a torre. A partida seguiu aqui com torre de H em E1. E agora, dama por A2. Magnus Carlsen deixa aqui o cavalo. Que loucura essa partida. Isso aqui podia ser uma imortal, né? É muito maluca, tá muito legal essa partida aqui. E aqui, enfim, o Ian Duda segue com dama C2, que é de longe o lance mais preciso da posição, né? Aqui, se ele faz dama por F4, olha, parece que é bom, né? Capturando uma peça e atacando a torre, mas aí torre B1 entregaria checkmate, né? E o Magnus Carlsen ia ficar muito contente com isso, apesar de ter contado com o erro aí do adversário, né? Não sei se ele ia ficar tão contente assim. O Ian Duda preferiu continuar jogando aí, conseguiu continuar jogando aí firme com dama C2 propondo as trocas, mas agora dama por C4. Complicação total, peão passado agora na área, torre E8, cheque, o ponto todo é esse, né? Agora o Ian Duda conseguiu forçar as trocas aqui, e ele tá ameaçando uma sequência interessante. Por exemplo, se o Magnus Carlsen tivesse jogado torre por torre agora, não foi o lance jogado, seguiria com torre por torre, rei H7, e aqui o bonito, aliás, se você quiser dar pausa, não foi assim que seguiu na partida, mas como você faria de brancas agora para arrematar essa partida? E vale a pena, eu espero que você tenha encontrado aqui a sequência de arremate torre H8, bonito demais, né? O rei não tem como fugir, teria que vir para rei por H8, mas aí bispo por G7, e olha só, né? Esse lance vem com cheque, e aqui, opa, rei por G7, claro, faria todo sentido, e aí dama por C4, com uma posição vitoriosa aí para o Ian Duda, né? Então a posição é complicada demais, torre 8 pelo Ian Duda, o que fazer? Abandonar? Nada disso, Magnus Carlsen está a 124 partidas pensadas invicto. Nenhuma derrota, tem alguns empates, claro, mas nenhuma derrota. O Magnus Carlsen segue aqui sem largar a rapadura, segue firme com o rei aqui em H7 e agora torre por B8. O Magnus Carlsen vai jogando aí sem as torres agora. A partida segue com dama por D5, cheque, e a posição exige cuidados ainda. A partida seguiu com dama D2 e aqui é uma posição perigosa. Por exemplo, se o Ian Duda seguisse com rei C1, o Magnus Carlsen teria cavalo D3 aqui, cheque, né? Rei B1, cavalo por E1, e depois de dama E4, dama D1, cheque, rei A2, cavalo D3, com uma posição complicadíssima, né? As pretas têm chances aqui, apesar do material a menos, tem chances aqui de tentar um empate, ou se as brancas errarem, até mesmo, porque não, uma vitória, né? Mas aqui seguiu com dama D2, o Ian Duda aí, torcedores do Ian Duda comemorando ao vivo que o Ian Duda tá jogando preciso, não tá caindo na pressão, porque aqui ele tem a pressão de estar jogando contra o campeão mundial, tem a pressão do tempo dele que estava baixo, então realmente é complicado. A partida seguiu com bispo por F3, cheque, rei C1 e agora dama por F5 aqui pelo Magnus Carlsen. A posição é bem complicada. E o que jogar agora? Ian Duda segue aqui na posição, ainda uma posição muito complicada, segue com torre E3 atacando agora o bispo, e o Magnus Carlsen resolve complicar mais ainda aqui. O Ian Duda já tá assim jogando nos acréscimos, tá com 0 já no tempo. O Magnus Carlsen resolve complicar tudo com cavalo E2, cheque. Como pode esse cavalo aqui no meio dessas peças, né? Mas tem uma ideia bastante interessante aqui, né? A partida seguiu com rei B2, né? Mas se tivesse jogado torre por E2, por exemplo, bispo por E2 e dama por E2, às vezes com pouco tempo podia cometer um erro desse, viria dama em F4, dando cheque e capturando a torre na sequência, e quem sabe as pretas poderiam lutar, né? Tipo rei C2, dama por B8, e ficava como um bispo a menos, mas com alguns peões aí a mais, poderia tentar alguma coisa, rei exposto, né? Mas o Ian Duda segue preciso aqui, segue com rei B2. Que batalha, hein? Cavalo por C3 aqui pelo Magnus Carlsen, dama por C3, e agora, acredite se quiser, o Magnus Carlsen com uma dama e bispo contra a dama e 2 torres. Segue aí o último samurai, segue valente, segue com espírito de luta, o espírito de luta de um campeão mundial. Segue aqui com dama em F4, não se enganem, esse lance aqui pendura o bispo, mas está atacando a torre. O Magnus Carlsen está contando com um erro aí do Ian Duda. A partida seguiu com dama D3, cheque, F5, avançando com o peão passado, bloqueando o cheque, e agora a torre F8, tentando forçar as trocas. A dama B4, cheque, rei C1, e agora
bispo em E4, atacando a dama, colocando pressão na posição, protegendo o peão de F5. Aqui dama B3 foi jogado, segurando aqui a entrada da dama do Magnus Carlsen. E agora dama D4, evitando as trocas. A partida seguiu com dama C3 e agora dama D6. Olha só, atacando aqui a torre do Ian Duda, é sempre um lance espertinho, né? Mas o Ian Duda tá esperto, ele segue com torre F7 aqui, ameaçando o checkmate. Temos dama G6 e o Magnus Carlsen continua na briga aí com esse bispo aí contra essas duas torres. A partida seguiu com torre D7, dama G1, cheque. Rei B2 e agora C4, tentando complicar tudo, ameaçando aqui talvez, quem sabe, sequências de perpétuo e tudo mais. A partida seguiu com torre por E4, uma decisão sábia do Ian Duda aqui, devolver um pouquinho de material, parar com essas ameaças. Ele está com pouco tempo no relógio, então ele tem que fazer isso mesmo. F por E4 e agora torre D4 indo para cima dos peões do Magnus Carlsen. A dama em F2, cheque, dama D2 e agora C3, ganhou a dama. Nada disso, né? O Ian Duda sabe disso, rei por C3. Mas aqui o Magnus Carlsen, enfim, vai ganhando um tempinho a mais, vai expondo o rei, né? Vai tentando tudo que ele pode aqui. Dama G3, cheque, rei B2 e agora dama por H3 e o Magnus Carlsen tem peões passados e conectados contra uma torre. A partida seguiu com torre por E4 e agora dama G3 abrindo o caminho para o peão passado. Será que Magnus Carlsen vai fazer milagre aqui? Dama D4, centralizando aí a dama. Dama G2, cheque, rei C3. Dama F3, cheque, rei B4. Dama F8, cheque, rei A5. Dama F5, cheque, rei por A6. Olha esse rei valente aí do Ian Duda. Agora as brancas têm um peão passado perigoso. G5 avançando com os peões. A5, H3, torre E7, cheque. Esse rei tá exposto demais. Rei G6. Dama G7, cheque, rei H5, dama H7, forçou as trocas, o Magnus Carlsen não quer trocar peça não, rei G4, e depois de torre E4 aqui pelo Ian Duda, o Magnus Carlsen segurando aquela rapadura, não tem jeito, abre as mãos e solta a rapadura e abandona aí a partida, perde a sua invencibilidade de 124 partidas e com isso ganha a liberdade de poder jogar mais solto, de poder jogar um xadrez que não seja esse de ficar se agarrando na rapadura, né? Agora Magnus Carlsen vai poder sossegar esse recorde dele de invencibilidade de 124 partidas. Tá longe, não tem nenhum jogador que tá perto aí de conseguir fazer esse número, né? Vai ficar por muitas décadas provavelmente ainda esse recorde de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, descansa agora um pouquinho larga dessa negócio de invencibilidade, né? Agora joga aí o xadrez que você sabe jogar. Não é pra qualquer um ficar 124 partidas invicto. Mikhail Tal conseguiu acho que 101, Ding Liren por aí, né? Mas 124 tá longe aí da galera, né? Então realmente um marco e tanto, né? Olha aí a Alireza Firuza. Você quer falar que você é o próximo campeão mundial, que você é o próximo Magnus Carlsen? Vai ter que quebrar esses números aí do Magnus Carlsen, não vai ser tão fácil, né? Tem uma vida aí pela frente para você fazer isso, mas realmente aqui não dá mais, né? Aqui não dá mais. O Magnus Carlsen foi até onde dava, né? Ele foi até o lance 63, no lance 30 e pouco ele já estava perdido. Até que ele segurou bem, tentou, né? Tentou contar com o erro aí do Ian Duda, mas não deu mais. Parabéns aí, Ian Duda, jogou demais, foi preciso, não cedeu aí aos truques do Magnus Carlsen, não cedeu à pressão psicológica, aguentou bem ali no tempo, uma posição complicadíssima, né? E realmente, agora olha só, né? O Magnus Carlsen, vamos falar assim, a abordagem que ele fez ali de sacrificar a troca, então, foi maravilhosa, né? O que faltou aqui pro Magnus Carlsen nessa posição, quando ele joga H4, talvez aqui cavalo G4 pudesse trazer problemas também para o Ian Duda, né? Aqui, enfim, ameaçando tomar em F2, o cavalo está cravado, poderia seguir com torre de H em F1 e aí bispo E5, ameaçando torre na sétima. Então essa sequência justificaria o sacrifício de troca que o Magnus Carlsen fez. Por exemplo, H3, torre B2 aí atacando a dama. Dama D3, cavalo H2, o cavalo protegido pelo bispo atacando a torre. Seria uma continuação bem bonita, né? Aí bispo C3, por exemplo, contra-atacando a torre. Poderia seguir com dama B8. Olha que coisa maravilhosa, né? Que seria essa continuação. Seria quase uma imortal aí. Aqui esse bispo por B2.
As pretas aqui o Magnus Carlsen teria dama por B2, cheque, rei D1, dama 1, cheque, rei C2, dama por A2, cheque, rei D1, dama 1, cheque. Ficaria dando perpétuo aqui, dama 2, cheque, rei D1. E aqui poderia até pensar em capturar o peão ou mesmo capturar a torre e seria uma posição aí com bastante equilíbrio, tá? Ou se aqui... depois de dama B8, ao invés de bispo por B2, tivesse jogado bispo por E5, poderia seguir também bastante bonito aqui com dama por E5, a torre H1, por exemplo, e aí torre B6, a dama C3, né? A dama por enquanto aqui protegendo o cavalo, dama C3 propondo as trocas, mas aí torre B1 cheque, a rei D2, torre B2 cheque, a rei C1, torre B1 cheque, e aqui ficaria no perpétuo, né? E aqui rei D2. Não jogaria rei C2 por conta de bispo por E4 com uma posição vitoriosa para as negras, tá? Então teria que jogar rei D2 mesmo e ficaria caindo nesse perpétuo, né? Então aí teria justificado todos os sacrifícios aí que o Magnus Carlsen fez. O que eu quero dizer com isso é que o Magnus, ele foi criticado aqui, teve gente que falou, não, o Magnus Carlsen jogou igual subestimou o adversário, fez um sacrifício de troca que não deveria, jogou um H5, jogou um B5, jogou igual um maluco. Não é verdade, o Magnus Carlsen jogou como ele sempre jogou, não vamos cair nessa tentação de criticar porque ele perdeu, né? Ele não tentou subestimar, ele jogou o xadrez que ele sempre jogou, jogou um xadrez bonito, um xadrez pra cima, um xadrez arriscando e poderia sim ter feito valer o sacrifício de troca e valer todo esse ataque que ele visualizou quando ele sacrificou qualidade na ala da dama, tá? O problema foi que realmente depois de H4 o Ian Duda soube neutralizar tudo isso, H3, cavalo G6, a torre 3, cavalo F4, G4 foi muito bom, bispo G6, rei D1 e aí F5 foi o outro problema aqui do Magnus Carlsen, né, que permitiu o cavalo por D6. Aqui talvez dama D7, não tem cavalo por D6, senão estaria caindo a dama, ainda poderia lutar bem, por exemplo F3, F5, agora sim, cavalo por D6, F por G4 e a gente teria uma imortal aqui também, né? Aqui atacando a dama, olha que coisa maravilhosa, Magnus Carlsen aqui com uma torre a menos, estaria jogando com uma torre a menos, né? Seria muito bonito isso. O cavalo voltando para E4, E por F3 agora, poderia seguir com bispo C3, F2, olha que maravilha, hein? Rei C1, cavalo G2, isso aqui seria uma imortal, né? Dama por F2, cavalo por E3, dama por E3, dama por A4 e por aí vai com bastante equilíbrio, apesar da peça a menos aqui para Magnus Carlsen, né? Por conta do rei exposto e atividade das peças, né? Coluna, dama jogando também, vários peões fracos e tudo mais. A gente teria uma posição bem equilibrada aí com chances para os dois lados, né? Então faltou aí nesses momentos o Magnus Carlsen acertar a mão. O último erro dele foi aqui F5, né? Poderia ter jogado realmente aí o dama D7, mas aí F5 e daqui pra frente o Ian Duda jogou impecável, não caiu aí nos truques do Magnus Carlsen, né? Jogou aí de forma realmente impecável, dama G7. Aqui eu vou falar o seguinte, dama por A2 faz todo sentido do mundo, né? Porque aqui a questão era o tempo, o Magnus Carlsen estava jogando contra o tempo. Os computadores acham mais preciso aqui o lance F6. E aí depois de D6, por exemplo, dama por A2, D7, cavalo G2 dando um duplo, e a gente teria uma posição bem complicada aqui também, né? Rei C1, por exemplo, dama 3, cheque, rei D2, dama por A4, olha a complicação que seria jogar isso aqui, torre B1, por exemplo, dama por D7, cheque, torre D3, dama C7, torre por B8, dama por B8, torre D7. As brancas estão melhores, mas seria sim uma posição bem complicada. Poderia seguir com bispo F7, rei C2, dama E8, por exemplo, dama por E8, bispo por E8, torre D8 e rei F7. E é um final melhor para as brancas, é verdade, mas talvez com mais chances do que como seguiu na partida, né? Dama por A2, realmente, aí daqui para frente o Ian Duda conseguiu forçar as trocas, né? Com dama C2. E aí veio dama por C4, torre E8, cheque, e aquela sequência que a gente viu, né? O Magnus Carlsen teve que jogar aí um bispo contra... um bispo aí contra, depois das trocas, né? Um bispo contra duas torres aqui. Ficou fantástico essa... Mas foi muito legal ver esse espírito de guerra aqui do Magnus Carlsen, né? E a precisão aí do Ian Duda. Partida para entrar para a história, com certeza, a queda da invencibilidade de Magnus Carlsen aí. Beleza, pessoal? Gravei essa data, né? 10/10/2020. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!